Você tem anunciado a sua fé? Reflexão de hoje, Romanos capítulo 1, versículo 8 em diante. Antes de eu ler aqui, deixa eu fazer uma observação. Paulo ele escreve à igreja de Roma, uma igreja na verdade que ele não conhecia os irmãos ali pessoalmente. Inclusive ele diz que tem o desejo de conhecê-los. Roma é uma cidade na época, obviamente, estratégica em todos os sentidos, inclusive para a propagação do evangelho no Império Romano e em todo o mundo daquela época. E ele tinha os seus motivações e propósitos também com a igreja em Roma relacionado à sua missão de pregar o evangelho aos gentios, tá certo? Então olha só, Romanos 1:8 diz assim: Antes de tudo, sou grato a meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vocês, porque em todo o mundo está sendo anunciada a fé que vocês têm. Ele agradece a Deus aqui por um povo, por cristãos, irmãos que ele ainda não conhece pessoalmente, como eu disse, mas irmãos que a fé desses irmãos estava sendo anunciada em todo o mundo, obviamente, da época. E isso alegrava o coração de Paulo, porque essa era a vida de Paulo, na verdade a vida da igreja, é anunciar a nossa fé, é propagar e proclamar a fé que nós temos em Cristo Jesus. A fé em Cristo, na obra de Cristo que nos salvou e que nos reconciliou com Deus. Nós não podemos deixar de anunciar. E a reflexão é essa: você que está me ouvindo, você tem anunciado a sua fé? Outras pessoas estão tendo conhecimento daquilo que você crê, do Senhor que você serve, do Cristo que te resgatou. As pessoas podem conhecer a fé cristã através das suas palavras, do seu modo de ver o mundo, de pensar, de agir, de reagir. No momento que nós estamos vivendo, como as pessoas olham e leem a sua vida? Será que você tem anunciado a sua fé em meio a momentos de crise, de sofrimento, de desespero, de angústia das pessoas? Conseguimos passar e ser luz no meio das trevas? A fé cristã ela tem esse poder porque Cristo habita em nós. A luz do mundo começa a ser gerada dentro de nós e nós podemos então refletir a luz do Evangelho de Cristo para as pessoas ao nosso redor, no mundo que nós vivemos. E Paulo continua aqui: Deus a quem sirvo de todo o coração. Como ele servia a Deus? Pregando o Evangelho de seu Filho. É minha testemunha de como sempre me lembro de vocês. Paulo servia a Deus pregando o Evangelho. Como a igreja deve servir a Deus? Pregando o Evangelho. Essa é a missão da igreja, Jesus manda a igreja fazer isso, né? Não é uma opção nossa. Eu acho que eu vou fazer, hoje eu estou com vontade de... Meu irmão, não é questão de vontade, é uma questão de obediência da fé. Se nós cremos em Cristo, nós temos que obedecer. A fé que nós agora temos em Cristo, que foi nos dada por graça, mas o Espírito Santo gera e produz em nós o desejo de obedecer ao nosso Senhor. E a obediência a Ele faz com que cumpramos a nossa missão de pregar o Evangelho e fazer discípulos de Cristo. E ele continua, versículo 10: Em minhas orações, e peço que agora, finalmente, pela vontade de Deus, me seja aberto o caminho para que eu possa visitá-los. Anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para fortalecê-los. Isto é, para que eu e vocês sejamos mutuamente encorajados pela fé. Quero que vocês saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas fui impedido até agora. Meu propósito é colher algum fruto entre vocês, assim como tenho colhido entre os demais gentios. Sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o evangelho também a vocês que estão em Roma. É interessante aqui que ele está falando com uma igreja, com cristãos. E ele diz que, mesmo assim, está disposto a pregar o Evangelho. Nós temos que entender que o Evangelho ele tem que ser pregado. As pessoas que não acreditam ainda, que não tiveram encontro com Cristo, para a salvação deles.
Mas, meus irmãos, nós estamos no momento que o evangelho necessita ser pregado e anunciado para a igreja. Tem pessoas que estão nas igrejas evangélicas, que estão longe do evangelho, longe da proposta, da identidade de Cristo, de conhecer a Cristo e sua obra, e de ser reconciliados com Deus e ter a sua mente na eternidade, nas coisas do alto, na vinda de Cristo e na missão da igreja. Nós temos pessoas que estão nas igrejas longe e distantes do propósito central do Evangelho. Nós precisamos anunciar o Evangelho de Cristo com clareza, com objetividade, para que as pessoas possam sim crer no Evangelho para salvação. O Evangelho é o único meio. É a única coisa que tem o poder de Deus para salvar a humanidade. Ele vai falar isso agora. Ele diz então, no versículo 16: Não me envergonho do Evangelho. Não se envergonhe do Evangelho, meu irmão. Por quê? Porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não há salvação em nenhum outro lugar. Entenda isso. Não tem como ser salvo pela justiça própria, pelos méritos próprios. Não tem como ser salvo fazendo boas obras, boas ações. Apesar de tudo isso ser bom, não é possível nos salvar da condenação eterna fazendo essas coisas. Não é possível nos salvar sendo religiosos, sendo frequentadores e membros de igreja. A tua religião não pode te salvar. A minha religião não pode me salvar. Só há um meio para a salvação, que é o Evangelho de Cristo, que é o Evangelho, o poder de Deus para nos salvar, nos tirar da condição de condenados eternamente, para reconciliados com Deus, justificados e então colocados na vida eterna com Cristo e no reino eterno de Cristo. Meu irmão, entenda isso. Creia no Evangelho. E para crer, conheça o Evangelho. Você precisa entender o que é o Evangelho. Qual é a boa notícia? A boa notícia é justamente conhecer a identidade de Cristo, a obra de Cristo, o que isso é, o que isso fez por mim e por você, o que Deus enviou na pessoa do seu Filho e o que Ele fará na sua volta. Quando eu creio de todo o meu coração na identidade, na obra de Cristo, eu tenho o poder, o direito de me tornar filho de Deus. Para isso, precisamos entender a identidade e a obra de Cristo, que é a boa notícia para a humanidade. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, não é pelas obras, não é por merecimento. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Você só pode viver, você só pode existir eternamente, ter vida abundante e plena pela fé, e a fé no Evangelho de Cristo. Portanto, meu irmão, conheça o Evangelho. Aprenda sobre o Evangelho. Creia no Evangelho. Deixe o Espírito Santo revelar o Evangelho a você. Revelar a identidade de Cristo, como ele fez a Pedro. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A partir dessa rocha, dessa revelação, uma vida com Deus é construída e nós estamos inseridos no reino de Deus para sermos suas testemunhas em todos os lugares, anunciando a fé que temos, a fé que nos salvou. Deus abençoe vocês.